Hoje, no nosso estudo sobre a arca, daremos uma informação adicional: 5 argumentos a favor do formato retangular da Arca de Noé. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Você sabia que existem argumentos técnicos sólidos que sustentam por que esse formato de um caixote retangular comprido seria ideal para a arca flutuar e ter estabilidade? Pois é isso que nós veremos agora. Então, dos 5 argumentos, o primeiro é máxima estabilidade em águas agitadas. Isso mesmo, um caixote retangular comprido possui um centro de gravidade baixo e distribuído, o que reduz drasticamente o risco de tombamento no meio das ondas. Compreende? Diferentemente de um casco de navio tradicional, com proa pontiaguda, que é mais projetada para navegação direcional, por quê? Porque a proa tem de ser pontiaguda para cruzar as ondas. A embarcação tradicional, ela normalmente segue uma direção. Então, a proa pontiaguda, a frente pontiaguda, ela facilita a cruzar as ondas. Já numa embarcação como a Arca de Noé, que não está navegando para nenhum lugar específico, ela não precisa de proa ou popa pontudas, isto é, nem a frente dela e nem a traseira precisam ser pontudas, entende? Ela não vai para lugar nenhum, ela só tem que permanecer no mar até passar pelo dilúvio e a água baixar. É por isso que a arca ela não tinha leme nem velas. Ela só precisava flutuar e sobreviver. Sendo um caixote comprido, retangular, resiste melhor também ao balanço lateral. Porque se a base é larga e plana, ela distribui as forças uniformemente. Se bate lá na ponta direita, tanto faz como bater no meio na ponta esquerda. É tudo um caixote só, retangular. Por isso também não afunda. Quando vem uma onda, a caixa só sobe e desce suavemente, como um pato na água. Ela não vira de lado porque o fundo é pesado e é largo. É muito difícil tombar. Por isso que no texto bíblico não há menção a curvas, a proa, popa, como nos navios comuns. Segundo argumento em favor do formato retangular da arca, o volume dentro ele é melhor aproveitado. Por quê? Porque as paredes da arca são retas. Você aproveita 100% do espaço. Normalmente, quando uma embarcação tem várias voltas, ela acaba tendo um espaço desperdiçado. Fica sempre sobrando alguma coisa aqui e ali. Numa construção reta, com formatos retos, como é o caso do caixote retangular, não há áreas perdidas em curvaturas. Assim, caberiam mais animais ali do que em um barco com medidas tradicionais. O terceiro argumento em favor do caixote retangular comprido é que ele causa menos estresse com respeito à estrutura dele. Por quê? Porque facilita a construção. A tecnologia para construir uma arca retangular é muito mais fácil do que a tecnologia necessária para construir uma embarcação cheia de voltas. Os encaixes vão ser todos retos, as vigas serão todas paralelas. Pense comigo, para um homem como Noé, com técnicas rudimentares para sua época, é claro, seria mais prático construir uma estrutura reta e angular do que formas arredondadas, complexas. E retângulos aproveitam melhor troncos de madeira cortados. Já corta o tronco de comprido e já vai adaptando ali para a arca. Que dificuldade, por exemplo, Noé teria para fazer uma embarcação que seguisse um modelo como desses 2 caixotes aqui? Fora isso, é bastante provável que Noé se utilizou da técnica do encaixe espiga. Como assim? É uma técnica que não utiliza pregos. Ela conecta madeiras como se fossem Lego. Professor, e por que isso é importante? Porque se você evita o uso de pregos, considerando que vai passar um ano sobre o mar, tais pregos poderiam enferrujar com facilidade, e já com encaixe espiga, não tem como isso acontecer. Uma pesquisa rápida na internet vai revelar o seguinte: na antiguidade não existiam pregos de ferro em grande quantidade. E mesmo que existissem,
eles enferrujariam com a água do mar. Usar encaixes de madeira era uma solução simples, barata e muito resistente. Olhe só as inúmeras possibilidades de encaixe espiga. Aqui o encaixe espiga de furo aberto, encaixe com entalhe, junta de caixa. Tudo isso são nomes que eles dão para esse tipo de encaixe espiga. Junta de sobreposição, junção de dedos. Tá vendo o encaixe aqui, como é que é? Junta de biscoito, de novo, junta de biscoito mais de perto. Junta rabete, encaixe rabo de andorinha, encaixe lingueta e ranhura, encaixe tipo espiga. Você tá vendo? Faz isso aqui numa parte da madeira e encaixa nessa outra parte aqui. Encaixe com cavilha, encaixe 45 graus esquadria, junta de topo, encaixe com mão amiga. Aqui eu selecionei várias fotos mostrando que até hoje, em construções modernas, marceneiros trabalham muito com encaixe espiga. Você está vendo nessas imagens aqui? O quarto argumento em favor da arca no formato caixote retangular comprido é devido à comparação dela com barcaças modernas. Por exemplo, estudos de engenharia naval da atualidade validam esse design. Em 1993, pesquisadores coreanos da GRISO, que é uma instituição voltada para a construção de navios, testaram modelos em escala da arca e confirmaram que as proporções bíblicas resultam em: primeiro, excelente estabilidade, mesmo com ondas de 30 metros. Já pensou? Segundo, capacidade de suportar torção sem quebrar, devido, é claro, à largura do caixote. Lembra que eu falei para você que a largura da arca é igual a 10 caminhões enfileirados? Então, como é que vai quebrar uma arca dessa? Não tem como. O quinto argumento é o comportamento desse tipo de arca em tempestade. É como eu falei, um caixote retangular, ele sobe e desce com as ondas, em vez de cortar através delas, porque ele não precisa de velocidade. É como eu falei, Noé e sua família não estavam indo para lugar nenhum, eles só tinham que se manter sobre as águas. Então não importa de que lado que vem a onda, eles só seguem junto. Um barco tradicional, quando vem uma onda de lado, por exemplo, o barco pode até virar. Por quê? Porque ele é fino comparado ao caixote largo da arca. Outra coisa também, imagine que uma onda enorme batesse na parte da frente do barco. Se ele tem ponta, o que acontece? Na hora que a onda bate e a parte da frente entra na água, pelo fato desse barco ter uma ponta, daí para afundar é daqui para ali, entendeu? Porque essa ponta já contribui para o barco ir para o fundo da água. A mesma coisa se a onda bater na traseira. Se a traseira também tem ponta, ele pode afundar para trás. Um caixote retangular não tem nada disso. E a largura dele contribui e muito para que ele não tome conhecimento de qualquer tipo de onda. Então entenda uma coisa, a arca ela foi planejada apenas para resistir às águas com segurança. Ela não tinha nenhuma necessidade de locomoção. Mas, professor, no final, a arca não parou lá no Monte Ararat como Deus quis? Sim, mas Deus é que conduziu a arca até lá. Noé não precisava de leme, não precisava de direção, não precisava de nada. Ele só fez a arca para se manter sobre a água, entendeu? Ele não saiu da sua terra planejando chegar ao Monte Ararat. Não, isso aconteceu pela vontade de Deus. É diferente. Conclusão: a forma como a arca foi construída, esse formato de um caixote retangular comprido, ajudou a aproveitar melhor o volume da carga, por causa de suas formas retas, otimizou a estabilidade, devido inclusive à largura da arca, garantiu que ela flutuasse de forma confiável, porque, como nós vimos, a arca era um monstro de embarcação. E, é claro, minimizou o risco de naufrágio. Não tem aquela música que diz, deixa a vida me levar? A arca entrou ali, deixa as ondas me levarem. Essa configuração é validada por princípios físicos fundamentais. Também é validada por estudos modernos de engenharia naval. Só mesmo Deus para revelar uma coisa assim. Não é mesmo? Então, após essas explicações que eu dei, nós poderíamos dizer que a Arca de Noé seria semelhante a isto aqui?
que você acha? Não, professor, aí tá rudimentar demais. Um caixote, inclusive, bastante feio, por sinal. Tudo bem, ela poderia ser parecida com isto aqui? Você olhar de longe e ver uma espécie de caixote comprido, retangular, sobre o mar? Poderia ser parecido com isso? Ou poderia ser parecido com isto aqui? O que você acha? Você já imaginou uma arca, por exemplo, desse tamanho aqui? Que coisa, hein? Bom, nós aqui do canal EBC vamos ficar com esta imagem aqui, que eu já mostrei para vocês, porque ela é a que melhor retrata um caixote retangular e comprido. Por fim, eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links sobre o assunto desta aula, tá bom? Inclusive, o primeiro desses 2 vídeos foi feito pelo professor Adalto Lourenço, o saudoso Adalto Lourenço, que morreu faz pouco tempo e que foi um cientista criacionista. Ele explica muitas das coisas que eu falei aqui. Dê uma olhada lá depois, ok? Até a próxima aula.